O tema geral do vídeo é contabilidade, mas o tema específico, ou seja, a playlist de quarta-feira de hoje, é contabilidade empresarial ou também conhecido como contabilidade gerencial. Já o assunto que eu quero tratar são os primeiros passos para se fazer uma análise das demonstrações contábeis. E isso, no livro que eu estou utilizando, com o livro texto que eu já vou mostrar, se chama, o tópico, né? Demonstrações contábeis suscetíveis de análise. Vamos ver o que é que o autor José Carlos Marião tem para nos trazer sobre isso. O livro texto é esse aqui. Se você tiver interesse, o link dele está aqui na descrição, dá uma olhada. Demonstrações contábeis suscetíveis de análise. Sem dúvida, todas as demonstrações contábeis, também a abreviação para isso é DC, devem ser analisadas. Isso está num outro capítulo. E quais são essas demonstrações contábeis que ele coloca aqui? Primeiro é o balanço patrimonial. Vamos lá, a relação das demonstrações contábeis. Primeiro, balanço patrimonial. Segundo, demonstração do resultado do exercício, também conhecido como DRE ou DR. Terceiro, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados ou mutações do PL, também conhecido como DLPA. Quarto, demonstração dos fluxos de caixa, também conhecido como DFC. E a demonstração do valor adicionado, também chamada pela abreviação DVA. Antes de entrar no assunto aqui, dá uma olhada no vídeo anterior, que eu vou deixar lá no final do vídeo, mas aqui eu já quero relembrar isso, que as demonstrações contábeis, de modo geral, elas estão todas no balanço patrimonial. De certo modo, muitas dessas demonstrações contábeis, elas explicam um balanço patrimonial. Então, analisando um balanço patrimonial que evidencia os bens, direitos e obrigações de uma empresa, por ele só você já consegue ter uma boa noção das outras demonstrações. Então, isso foi no vídeo anterior, dá uma olhada. Mas continuando no texto de hoje. Maior ênfase é dada para as duas primeiras demonstrações, ou seja, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, a DRE. Uma vez que por meio delas são evidenciadas de forma objetiva a situação financeira identificada no balanço patrimonial e situação financeira, não podemos esquecer que é um dos tripés de análise das demonstrações contábeis. A demonstração financeira nada mais é do que aquela demonstração que evidencia a capacidade de pagamento, né? A capacidade de pagamento de uma empresa, ou seja, sua liquidez, né? Então, o balanço patrimonial tem essa característica. E a situação econômica, identificada também no balanço patrimonial, em conjunto com a DRE. Por isso que as duas primeiras são as mais requisitadas para se fazer uma análise, né? A situação econômica é aquela que evidencia a situação econômica é aquela que evidencia a questão empresarial, né? O seu nível de lucro, além de... Deixa eu ver se eu acho o que eu falei naquele vídeo, né, sobre isso. Que evidencia a rentabilidade, né, do empresário, da empresa e do empresário. Então, a situação financeira tem a ver com a capacidade de pagamento da empresa, enquanto que a situação econômica, eu queria encontrar exatamente isso. Encontrei, ó. A posição econômica é relativa ao lucro, à rentabilidade, à vida da empresa em si. Mas isso eu já gravei em vídeos anteriores. Bom, o primeiro passo, sabendo então que o balanço patrimonial e a DR são os dois principais, sempre geralmente é engraçado, né? Mas geralmente se dá uma ênfase maior para eles. O primeiro passo para a análise é averiguar se estamos de posse de todas as demonstrações contábeis, que eu já mencionei, inclusive as notas explicativas, que é aquela demonstração que de maneira textual traz maiores informações. Também seria desejável ter em mãos as demonstrações contábeis de 3 períodos. Então, já no primeiro passo é ter as demonstrações, balanço patrimonial, DR, DFC, DLPA e DVA também. E o que ele sugere aqui, né? E preferencialmente as notas explicativas de 3 períodos. Com as publicações em colunas comparativas, teremos de posse em uma única publicação 2 períodos, exceto o exercício atual e o exercício anterior. Se eu editasse os vídeos, eu ia deixar aqui na tela um exemplo disso. As demonstrações quase sempre trazem 2 períodos, né? Em seguida, então, esse é o primeiro passo, ter as demonstrações
de preferência de 3 períodos, juntamente com as notas explicativas. Em seguida, deveremos averiguar a credibilidade das demonstrações contábeis, ou seja, o parecer da auditoria das demonstrações contábeis. Dá uma satisfatória margem de confiabilidade para o analista. Isso vai estar demonstrado em outro capítulo. Esse é o parecer da auditoria. Aqui no Brasil, as grandes empresas todas têm, né? Isso é até uma exigência. Tem o parecer da auditoria externa. Todavia, não havendo parecer da auditoria, deverão ser tomados alguns cuidados, recomendando-se ao analista uma dose maior de conservadorismo. Infelizmente, nem sempre as demonstrações refletem a realidade, principalmente nas pequenas empresas, que é o maior cuidado, né? Recentemente, num programa de treinamento a empresários do interior do estado de São Paulo, dá um exemplo aqui, né? Procuramos transmitir algumas técnicas de administração financeira com base nas demonstrações contábeis. No final do curso, alguns empresários nos procuraram, elogiando as técnicas expostas, mas lamentando sua inaplicabilidade, pois as demonstrações de suas respectivas empresas estavam distantes da realidade econômico-financeira da empresa. E isso acontece, né? Isso é clássico mesmo no Brasil, por vários motivos. Acontece que em pequenas empresas as demonstrações contábeis nem sempre representam mesmo a situação econômico-financeira da empresa. Então, aqui resumo o primeiro passo, que é ter em mãos as demonstrações contábeis, principalmente o balanço patrimonial, a DR, o DFC e a DVA, além do DLPA, né? Se possível, as notas explicativas junto com o parecer da auditoria. O segundo passo agora. O segundo passo é preparar as DCs ou as demonstrações contábeis de forma conveniente para análise. Essa etapa denominamos de reclassificação de itens nas demonstrações contábeis. É bem verdade que a Lei das Sociedades por Ações veio trazer a tão esperada padronização das demonstrações contábeis para os tipos societários, sendo estendida pelo imposto de renda aos demais tipos societários, facilitando sobremaneira a reclassificação das demonstrações. Antes daquela lei, existia a incumbência adicional de o analista traduzir as demonstrações para um modelo padrão. Hoje já não existe isso, né? Hoje é bastante padronizado. Os balanços patrimoniais, em geral, variam ali no plano de contas, mas em geral eles têm a mesma estrutura. Por conta, havia diversas formas de estruturar as demonstrações. Leis, circulares do Banco Central, tradição contábil, etc. Pelo fato de nos defrontarmos com demonstrações padronizadas, entretanto, não significa que seja dispensável um tratamento mais rigoroso de ajustes de reclassificação de contas. É imprescindível a preparação das peças contábeis para uma análise mais realista. E esse assunto será visto no capítulo 2. Então, o vídeo de hoje é isso, sobre as demonstrações contábeis que são as principais para uma análise. E o primeiro e o segundo passo. Então, resumindo o vídeo de hoje, é preciso ter as demonstrações em mãos. As principais são balanço patrimonial, DRE, DFC, DLPA, notas explicativas, além de parecer da auditoria. E o segundo passo é começar a preparar essas demonstrações contábeis. Para isso, antigamente precisava fazer um preparo maior por conta que não havia uma padronização, mas hoje nem tanto, pelo menos desse ponto de vista. E no vídeo seguinte, no próximo vídeo, na quarta-feira que vem, eu falarei sobre uma sugestão de roteiro para avaliar a qualidade e a credibilidade das demonstrações contábeis. E talvez eu divida isso em mais vídeos. Vamos ver. Fico por aqui no vídeo. Assista esse vídeo que vou deixar aqui no final, que foi um vídeo onde eu tratei sobre demonstrações contábeis que explicam o balanço patrimonial. Você tem que entender um pouco sobre balanço patrimonial, porque ele realmente é o centro de tudo numa contabilidade, pelo que a gente tem percebido aqui no canal. Até o próximo vídeo, até quarta-feira que vem, onde eu continuarei essa playlist de contabilidade empresarial. Caso você tenha interesse em se desenvolver um pouco mais ou ter uma noção básica sobre isso, eu estou usando esse livro e o link dele está na descrição. Valeu!